Cara, é legal escutar isso de quem teve lá, né? E ter essa análise, porque às vezes a gente tem uma visão diferente, né? Como é que você está enxergando hoje o que está acontecendo ali entre Rússia e Ucrânia? Em relação à Rússia e à Ucrânia, e veja bem, Marcelo, para a gente não criar polêmica depois, eu vejo vários especialistas de literatura e tá tudo certo. Se o colega ele se especializou em guerra na literatura, tá tudo certo. E se eu vivi 2 guerras, também tá tudo certo. A minha experiência no terreno não me faz melhor do que ele, que teve a experiência dele na literatura. De repente ele pode ter mais conhecimento técnico e pedagógico do que eu. Então, assim, tá tudo certo. Não tem problema você ser um especialista em guerra dentro do teu escritório ou um especialista de literatura. E eu vejo vários, só que cada um fala uma vertente, conta uma história diferente, né? Mais importante de você ouvir de quem fala sobre a guerra é você ouvir de quem viveu ela, né? Ah, total, Literalmente exatamente. de quem participou dela. E eu vou dar a minha visão, e isso é uma opinião pessoal minha, João Fuster, da experiência que eu tive. Hoje eu tenho amigos ex-legionários ucraniano e russo. Então eu tenho um amigo na Ucrânia, que eu falo com ele, e eu tenho um amigo russo, que eu falo com ele. Você mantém contato até hoje? Contato direto, que foram meus recrutas, né? Eu que formei eles na Legião Estrangeira. Eu que treinei eles para ir para o Afeganistão. Então a gente cria uma sinergia e existe um respeito muito grande quando você lidera equipes. Isso fica muito marcado e muito chancelado. Você carrega isso para a vida, né? Quando a gente sai da Legião Estrangeira, a gente carrega isso para a vida. E tem um detalhe importante que quando você entra na Legião Estrangeira, você não jura lealdade, que ninguém nos ouça, tá? Não tem nenhum francês aqui não, né? Você não jura lealdade à bandeira francesa, você faz parte dela, mas você jura lealdade à bandeira da Legião Estrangeira, ao símbolo da Legião Estrangeira. Entendi, ela tá acima da bandeira francesa. E o legionário, ele jura lealdade ao outro. Então, assim, deixando bem ratificado, um legionário, ele jura lealdade um ao outro, mata e morre um pelo outro, e eles juram lealdade ao símbolo da Legião Estrangeira. Eles juram lealdade à Legião Estrangeira, à coesão, a tudo que a gente vive ali dentro, a toda a mística, todas as doutrinas, todos os valores, todos os princípios que são cultivados e construídos ali dentro quando a gente vive tudo que a gente vive ali dentro. Então, assim, a gente respeita a bandeira francesa, a França deu a oportunidade pra gente, mas a gente jura lealdade à bandeira da Legião Estrangeira e jura lealdade um ao outro. E você carrega isso pra vida. Isso é muito forte, isso fica muito forte. Eu recebo vários legionários aqui. Esse mês agora vão vir 2. Esse legionário russo... Ativos. Não, ex-legionários, né? Porque quando você sai da Legião Estrangeira, é muito fácil você entrar como contractor, né? Você ser contratado por empresas privadas de segurança pelo mundo. E, cara, esse meu amigo, ele recebe $20 mil por mês, né? Caramba! Então, assim, o salário de um legionário hoje, se ele for do regimento de elite, vamos aí, se eu falar besteira, os ouvintes aqui ou algum colega que esteja foi da lá, sua época, né? Da minha época eu ganhava... como legionário, eu acho que os ouvintes vão se interessar. Pô, quanto é que ganha um legionário? O cara tá rico, o cara tá milionário. Então, o meu salário na época era 1.200 euros. Euros. Que eu ganhava por mês. Quando você vai pra missão... E que não gasta nada, né? Só gasta se quiser. Cara, sim, você junta. Tem legionário que ele fica 5 anos, que o contrato inicial são 5 anos, que ele toma banho com a marca do mesmo sabonete, que é sabão de Marseille. É um sabonete branco que custa €1 e o cara, durante 5 anos, ele só toma banho com aquele sabonete. Um sabonete. Acaba por ser R$1, um sabonete. Acabou, não gasta dinheiro mais com nada. O cara vai embora rico, né? Cheio da grana, Na época, o euro tava 5 vezes, 6 vezes. Então, hoje, na época, o meu salário era 1.200, 1.300 euros. Quando a gente fazia treinamento e terreno, a gente ganhava um pouquinho mais. Quando você vai para a missão, triplica e quadriplica. Depende da missão. Entendeu? Então, de certa forma, era bom participar de missão, financeiramente. Quando você está em missão, você tem o salário aí triplicado. Antigamente era quadriplicado, parece que diminuíram, agora triplica. E você está em guerra, você não gasta tecnicamente teu dinheiro, então você volta 4, 5 meses na guerra ali, 3 meses você volta com um dinheirinho, né? Então, esses contratos, esses ex-legionários russo, ucraniano, de todas as nacionalidades, que saem da Legião Estrangeira e vão para essas empresas de contrato, né, de mercenários,
entre aspas, eles ganham muito bem. Tem colega que ganha 10 mil dólares, tem colega que ganha 20 mil dólares, Caramba. tem colega que ganha 15 mil dólares, tem colega que ganha... Teve um colega que... E é trabalho de missão ou é um trabalho... cara, contrato, por exemplo, falando agora do Afeganistão e da Ucrânia. Eu tenho um... O nome dele não é Vladimir Putin, não. Mas no nome dele ele tem Putin também, né? Porque ele é russo, entendeu? Nikolaev Putin. Ele é um legionário, eu treinei ele na Legião Estrangeira, ele foi do meu pelotão, a gente criou uma sinergia muito boa, ele se destacava muito, ele performava muito bem, ele era fora da curva, ele era diferente, esse legionário, um cara muito centrado, muito forte fisicamente, muito técnico, você via que ele era um legionário que você tinha sensação de segurança em ir para a guerra com ele. E ele saiu da Legião Estrangeira e entrou nessa empresa de segurança privada chamada Wagner, que, segundo informações da inteligência e da contra-inteligência, é o exército particular de Vladimir Putin, e que nesse atual momento já existem mais de 1.000 contractors, 1.000 mercenários dessa empresa de mercenários chamada Wagner, infiltrados na Ucrânia. Porque eles falam o mesmo idioma. A Ucrânia, ela fez parte da antiga União Soviética. Existe ali uma ligação consanguínea de idiomas, uma sinergia. Mas assim, a minha visão sobre a guerra, ouvindo pessoas que estão lá, né? E deixar claro aqui que a guerra ela é muito ruim e que eu me compadeço muito com o povo da Ucrânia. Eu acho que eles estão literalmente vivendo uma experiência muito negativa. O mundo se compadece pelo povo da Ucrânia. Mas a gente tem que entender que numa história você tem 3 lados, né? Como eu falei. Um lado, o outro e a verdade. O que eu vou narrar e tentar trazer aqui são relatos de pessoas que estão lá e que eu ouvi eles falarem, né? Uhum. Tanto da parte da Ucrânia quanto da parte da Rússia. A gente está falando de um presidente ucraniano que alguns meses atrás, ou alguns anos, ele fazia comédia na televisão. Nada contra, tá tudo certo. É essa porra mesmo. Mas a gente está falando do outro lado de um líder, né, de uma nação, Vladimir Putin. Não estou aqui apoiando o socialismo, não tenho partido político, meu partido é o Brasil. Não estou a favor da guerra e não estou apoiando Vladimir Putin. Para a gente desmistificar e quebrar estereótipos, caso alguém escute, o cara é um nazista, tá apoiando. Não estou. É a minha visão, a minha ótica técnica sobre a guerra e sobre a invasão da Rússia na Ucrânia. Vão ter os especialistas de literatura que vão discordar, mas tá tudo certo, não tem problema. Opinião. É opinião. Opinião. Então a gente tem o Zelensky, né, que é um líder de Estado, um presidente que há algum tempo atrás fazia comédia na televisão, fazia os outros girem, e a gente tem Vladimir Putin, que está há 2 décadas, acho que 22 anos, treinando, se preparando, no comando de uma das potências bélicas mundiais, porque E foi da KGB. Então, né? e a gente está falando de um ex-oficial da KGB, Serviço Secreto Russo, um dos serviços secretos mais temidos do mundo. Então, assim, operando nessas guerras e trocando experiências e sinergias com outras forças militares, a gente sabe que os americanos, eles respeitam os russos. Total. A gente... Era visível... o medo do mundo. A Rússia é o medo do mundo. Era visível o respeito que Donald Trump tinha por Vladimir Putin. Por quê? Porque a gente tem um cara que tem 2 décadas ao comando, né, de uma potência mundial nuclear, que é a Rússia, o cara com histórico de guerra, ele vive a guerra, ele tem a guerra no sangue. Alguns meses atrás, eles estavam bombardeando a Síria com os Sukhoi. A gente está falando de caça aí que custa 100 milhões de dólares, que lançam bombas, né, mísseis de 100 mil dólares e que voam com uma autonomia aí de hora de voo de 40 mil dólares a hora. Então a gente não tá brincando. O arsenal bélico é surreal e eles são muito ricos. Né? Ele vem já há alguns anos modernizando e aperfeiçoando todo o arsenal bélico dele e nuclear. Então, assim, não vou entrar nem no mérito geopolítico da guerra, não, gasoduto, petróleo. Eu acho assim,
Zelensky, ele foi induzido pela OTAN e pelos americanos, tá? Tipo assim, o diabinho vem, não, vai lá, dá uma porrada na cara do Vladimir Putin que a gente segura a onda, vai lá, arruma uma merda lá que a gente segura. Ele, por quê? Porque a Ucrânia ela não tem nada para oferecer para a Rússia, a não ser uma posição estratégica geográfica de guerra, né? Porque quando você pega a Segunda Guerra Mundial, as invasões dos alemães em direção à Rússia foram canalizadas pelaquela região. Então, o Vladimir Putin, na minha visão, tá? É a minha visão, ele está tentando defender o território russo, a República Russa, contra uma possível brecha ou fragilidade de invasão à Rússia. Porque existem os americanos, existe a OTAN. A OTAN a gente sabe que tem os americanos por trás. A OTAN é a força de coalizão dos países, do Tratado do Norte, etc, do Atlântico Norte, etc, etc. Ok, mas o Vladimir Putin, a Rússia não faz parte da OTAN. E existe um conflito muito grande entre a Rússia e os Estados Unidos. Uhum. Na Polônia, os Estados Unidos já colocou uma base na Polônia. Parece que foi deslocado aí nessas últimas semanas algumas centenas de soldados americanos para essa base na Polônia. Parece que os Estados Unidos têm uma base na Romênia, países que fazem fronteira com a antiga União Soviética, de fácil acesso à Rússia. Então, a narração dele, né, o que ele fala é, cara, eu estou protegendo o meu território e a minha nação contra uma possível fragilidade de invasão, tendo em vista que no passado nós já tivemos invasões por esses canais de acesso. Ok. E Zelensky, uma das ambições dele, né, do presidente da Ucrânia... Galera, volto a falar aqui, eu não sou nenhum especialista em guerra, eu sou um entusiasta, eu tô aqui narrando e reproduzindo algo que eu ouvi de colegas que estão lá. Uhum. Entendeu? Não tô entrando nem em mérito de geopolítica, nada. E Zelensky, ele teve a ambição de entrar para a OTAN, achou que, que existe um protocolo da antiga União Soviética entre os antigos países da União Soviética com a Rússia. Né? Teve o tratado lá do nuclear, das ogivas nucleares, a Ucrânia entregou as ogivas nucleares, tudo foi concentrado na Rússia, etc, etc, etc. Então, a gente está falando de países que têm relacionamento de co-irmã, né, que fizeram parte da União Soviética no passado, que existe uma sinergia entre eles e que, de repente, esse país ou o líder desse país, ele quer quebrar esse protocolo, se aliar à OTAN, se aliar aos Estados Unidos para poder ele ficar bem, para poder ele ter recursos ou alcançar as ambições dele. Só que não funcionou, cara. Não funcionou. E na minha visão, não vai funcionar. Eu vejo muita gente falando, muitos especialistas falando em mortes, tantos soldados russos morreram, tantos soldados ucranianos. Tudo isso é especulação. O poderio bélico da Rússia é muito forte. Eles são um dos países mais poderosos do mundo, um dos maiores exércitos do mundo. Não só a Rússia, como a China, que é aliada à Rússia. Total. E Vladimir Putin é um cara que ele tem disposição. O cara ele tem culhão. Ele falou, ó, vou invadir a Ucrânia, não quero que ninguém se meta. Quem se meter, eu vou ativar as minhas ogivas nucleares. Eu tenho disposição para iniciar uma guerra nuclear. Vocês têm? Vamos ver. Cara, aí quando ele começou a invadir a Ucrânia, que os americanos e a OTAN começaram a se movimentar dizendo que iriam apoiar belicamente ou iriam enviar tropas e homens, Vladimir Putin ele deu um recado, ele falou, olha só, beleza, eu já estou avisando, não se mete, que senão vai dar merda. O que ele fez? Ativou todo o arsenal nuclear dele, começou a fazer testes nucleares. Eu vou falar números aqui, estimativa, mas há relatos de inteligência que parece que o número de ogivas nucleares, né, de poder de destruição da Rússia ultrapassa a dos Estados Unidos. É uma dos maiores do mundo. Ele tem uma das ogivas nucleares da Rússia que parece que, cara, ela tem um poder assim devastador. Que parece que antes dela tocar no chão, ela já destrói basicamente tudo num raio de não sei quantos. O nome é Satanás, né, cara? Então, assim, caraca, porra, ninguém vai querer testar uma ogiva nuclear dessa enviada pela Rússia, né? Então,
o Vladimir Putin ele é estrategista. O que eu vejo hoje? Zelensky achou que ia ter o apoio dos americanos, não teve. Achou que ia ter o apoio da OTAN, não teve. Está longe de ter. Se os americanos e se a OTAN se meterem, fatalmente haverá uma terceira guerra mundial, só que não vai ser mais uma guerra terrestre. Vai entrar a tecnologia nuclear de destruição em massa. Cara, vamos lá, a gente está falando de Chernobyl. Chernobyl teve um acidente nuclear. E foi um caos. Ele está inabitável, salvo engano, pelos próximos 240 milhões de anos. Ali não nasce mais nada. Tudo que tiver vida ali morre. Porra, aí a gente teve a experiência ali de Nagasaki e Hiroshima, que foram os americanos, salvo engano, que lançaram as ogivas nucleares. Tem relatos de Nagasaki e Hiroshima que quando os paramédicos, os bombeiros, enfim, chegaram numa escola, tinham as sombras das crianças na parede, cara. A gente tá falando de, porra, os caras vão acabar com o mundo, porra. Se os caras peitarem Vladimir Putin, eles vão acabar com o mundo. Porque Vladimir Putin, pelo pouco que eu conheço os russos e o histórico dele, ele vai lançar as ogivas nucleares. E assim, se ele se sentir um pouco ameaçado, ele vai ativar as ogivas. Porque ele não vai tomar, ele não vai esperar ser atacado. Ele vai contra-atacar. E a melhor defesa, num teatro de guerra, é o ataque. Então, assim, eu fico relativamente preocupado porque eles vão destruir o mundo, cara. A gente está falando de centenas de ogivas nucleares, químicas, que vão devastar a Terra, cara. Que tudo que tiver em volta morre. Entendeu? Então, na minha visão, hoje, na minha experiência, o que eu entendo de Vladimir Putin? Ele tem todo o poderio bélico para tomar a Ucrânia? Tem. Estrategicamente, se você olhar o teatro de operações, o que ele fez? Ele progrediu taticamente no terreno, neutralizou os portos. Então já rebentou toda a parte naval da Ucrânia. Do outro lado, já arrebentou os aeroportos, caça, avião. Então, assim, ele neutralizou um poder de contra-ataque da Ucrânia. As bases militares, né? No mar e no ar. E aí ele ficou só com a parte da terra. Porém, ele tem os Sukhoi, ele tem os helicópteros, ele tem tem os navios que ficam no Mar Negro ali. Então, ele tem todo um apoio naval e aéreo que ele pode usar contra a Ucrânia. E aí ele foi progredindo taticamente, foi cercando, etc, etc. É interessante para Vladimir Putin, na minha visão e o que eu escutei dos colegas, invadir a Ucrânia e matar o presidente ucraniano? Não, cara. A Ucrânia, ela não tem nada economicamente que ela possa oferecer para a Rússia. Passa a canalização de gasoduto, etc. Beleza. Mas se ele toma a Ucrânia, ele teria que reconstruir a Ucrânia. E ele não vai querer fragilizar a economia dele mais do que já está, com todas as sanções que está sofrendo aí pelo mundo e pelos países. O que ele fez? Segundo informações de colegas, já existem, né, contractors, espiões infiltrados dentro do comando de Zelensky. Zelensky, salvo engano, ele já tentaram matar, envenenar, acho que 6 vezes. Né? Parece que teve a 6ª vez agora, não sei se foi divulgado. Desde que começou a guerra? Desde que começou a guerra. Então, já existe uma força de contra-inteligência de coalizão que os próprios ucranianos da oposição que irão tomar a atitude de neutralizar Zelensky. Vão matar, não vão sumir, não sei. Porque fica muito ruim para Vladimir Putin como líder, né? Entrar, matar e destruir, acabou, matei o presidente ucraniano e foda-se, tomamos. Não vai, ele é estratégico, né? Ele é um cara... Ele poderia ter feito isso, né? Ele é isca de bem, então... Foi uma decisão, né? Aí eu vi um especialista falando de literatura que a Rússia ela estava limitada belicamente, que eles estavam sem poderio bélico, que estavam sendo destruídos e dizimados pelos rebeldes, pela força de coalizão da Ucrânia, etc, etc, etc. Cara, então assim, muita coisa que eu vejo na televisão, muita reportagem não é verdade. Por exemplo, eu vi uma reportagem... Volto a falar, galera, não tô a favor da guerra, repudio a atitude de Vladimir Putin. Você tá interpretando a cabeça do doido lá, né? Eu entendo o que vai acontecer. A gente tá falando de o Zelensky, né, que é o presidente da Ucrânia, há alguns meses atrás ele era desarmamentista. Mais uma vez,
não tenho partido político, meu partido é o Brasil, nem esquerda nem direita, desarmamentista, enfim. Mas ele era desarmamentista, então ele desarmou praticamente o país todo. E aí, de repente, evolui para a guerra, ele manda armar o país todo novamente, libera as armas para os civis, etc, etc. E aí ele arma os civis. E aí, essa semana ele lançou uma nota de que tropas russas mataram alguns civis em determinado ponto da Ucrânia. Porra, cara, como é que a tropa russa, retificando, ela vai saber se o cara é civil ou não? Porque o cara é civil, mas ele tá com fuzil, porra. Aí eles vão lá, executam, aí tiram a arma no cara, era civil. Pô, mas todos os civis, o presidente deixou de da ser Ucrânia, civil. Ele armou todos os civis. Então, assim, aí fica essa guerra de mídia, né, de inverdades. Então, assim, a guerra é ruim. Eu acho que... Aí agora o Zelensky, ele quer negociar com os russos, tá? Parece que o Kremlin lá, né, que é o Estado-Maior da Rússia, parece que já tem o pessoal do grupo do Zelensky lá, político, querendo negociar com os russos. Porra, cara, mas puta que pariu. Só falando assim, por que ele não pensou, não negociou antes nessa porra? Por que ele foi iniciar uma guerra com o Vladimir Putin, que é um maluco? Aí você vê um monte de morte de soldados ucranianos e russos. Cara, quem apertou aquele gatilho? Na minha visão, foi Zelensky. Zelensky apertou o gatilho daqueles mortos. Ele tinha que ter pensado antes mas foi os russos que invadiram a Ucrânia, eu não iniciei guerra nenhuma. Porra, cara, ele quis simplesmente deixar os americanos e a OTAN colocarem uma base dentro da Ucrânia, aonde é o perímetro que teve os alemães invadiram. Total. Na Segunda Guerra Mundial. Cara, Putin não vai deixar. Vamos fazer uma analogia? A gente deixa os americanos invadirem ali a Amazônia, na fronteira com algum... e botar a base ali. Não, a gente vai proteger as águas da Amazônia. A gente sabe que no futuro a gente pode ter um conflito grande por causa de água potável no mundo. Cara, o Brasil vai falar assim, não, peraí, porra. A Amazônia é nossa, que porra é essa? Vou deixar os americanos ou os chineses meter uma base ali para dizer que vai proteger. Não vai, cara. O que o Brasil vai fazer? Vai se defender, entendeu? Então, assim, se a minha ótica tá certa ou errada, é a minha visão, é a experiência que eu vivi ali com ele. Agora, eu acho que existe uma inteligência, uma contra-inteligência, e que eu não vejo ali, hoje na minha visão, um acordo muito pacífico, não. O Zelensky ele tinha que ter pensado nisso antes. Agora que centenas e centenas de pessoas morreram. Agora é tarde demais, agora não dá pra voltar atrás. É isso.